Então, quando a gente olha, né, para mulheres em posição de liderança e tudo mais, é um desafio. E eu sempre digo o seguinte: por que que a gente fala sobre isso? Porque ainda é necessário. Porque se a gente estivesse num outro patamar percentualmente mais equilibrado, a gente não estaria Nem falando no assunto, exato, nem né? levantando essa pauta, nem falando sobre o assunto. Existe uma pesquisa que eu li recentemente que quando a gente olha o número de mulheres, por exemplo, em conselhos de empresa, globalmente são mais de 18%. No Brasil, são pouco mais de 8%. Então, a gente já começa também a ver disparidades, né, do ponto de vista estatístico, porque quando eu comecei a trabalhar e falar sobre o papel da mulher, mulheres em liderança, eu já faço isso há um pouco mais de 10 anos, muitas pessoas achavam que era algo superficial, que era algo não necessário. E quando você começa a falar de estatística, você começa a concretizar um pouco mais sobre o tema para algumas pessoas que muitas vezes não têm conhecimento, não tiveram visibilidade, não tiveram exposição ou não passaram sobre situações que muitas mulheres passam. E algo muito interessante que você acabou de perguntar é como é ser mulher, né, num C-level, numa presidência e tudo mais. Se a gente for olhar o número de mulheres realmente ocupando posições de diretoria ou até de presidência, obviamente elas, percentualmente, é um número muito menor. E é interessante, algo que eu até conversei sobre esse tema na semana passada com outro grupo, muitas vezes empresas que são de produtos ou serviços femininos que até pouquíssimo tempo ou ainda são ocupados por lideranças masculinas. Então, você pode pegar área de perfumaria, área de roupas, de vestuário feminino. Você pode pegar até marcas de luxo e ainda continuam sendo liderados por homens e não dando espaço, muitas vezes, para mulheres. Então, isso é algo que a gente tem que trazer à luz e o quanto a gente é desafiada. Ao longo da minha carreira, eu fui muito desafiada, não só por ser mulher, mas por ter a personalidade que eu tenho. Por quê? Porque eu tenho uma forma de ser de personalidade mais gentil, eu tenho um tom de voz mais equilibrado. Só que muitas vezes as mulheres, nós somos desafiadas pela forma, não só que nós nos apresentamos, mas pela forma que nós interagimos. Então, muitas vezes as pessoas se questionam se mulher vai dar conta. Eu já escutei muito isso, né? Se a mulher vai dar conta, se a mulher mais gentil, ela é forte o suficiente para assumir uma empresa ou para assumir uma posição. E mulheres são medidas em mais tons de vozes do que homens. Ou pela rudeza, Ou pela pela dureza. Exato. Se a gente é firme, a gente é grossa. Se a gente é gentil, a gente é fraca. Histérica. Então, são esses estereótipos, esses vieses inconscientes, que é outro tema maravilhoso para a gente conversar, que são desafios que, sim, são colocados às mulheres. E o que eu sempre coloco faça o seu trabalho, estude. Em nenhum momento eu levanto a bandeira que a mulher é melhor do que o homem é melhor que a mulher, mas eu sempre coloco assim, estatisticamente existe uma diferença e por isso a gente tem que continuar falando sobre isso em termos de plano de sucessão, em planos de contratação, de talento. Eu tenho vários exemplos que eu posso dar ao longo da minha carreira em termos de mulheres que não puderam subir para outras posições por preconceitos ou até um pouco de machismo interno, ou até mesmo porque não eram apoiadas pela própria família.